Alô? Grande, Gustavo. Beleza? E aí, tudo certo? Tá, tudo certo, meu irmão? Tá Nossa, me ouvindo direitinho aí? tô ouvindo, tá me ouvindo também? Tá ótimo, tá ótimo, tudo certinho. Gustavo, obrigado aí por ter se disponibilizado a fazer uma segunda edição aí do nosso bate-papo, cara. Eu acho que a primeira vez aí passou bastante coisa pra gente aí, mas acho que falta a gente entrar ainda na história que chega aqui no Brasil. Tá, então obrigado aí, cara, Sim, pela disponibilidade. tranquilo. Desculpa aí, eu É, já tive que botar um boné aí pra essa quarentena aí não consegui tá ainda no difícil. cabeleireiro. Cara, abriu tudo aí já ainda não, né? Não, ainda não. Aqui em São Paulo Pode ainda crer. não. Então, galera, aí para quem não pegou o primeiro bate-papo que a gente teve, o Gustavo aí é um entusiasta do tema artes marciais japonesas. Ele é um faixa preta formado lá pela Kodokan, passou uma temporada no Japão, tem um centro de treinamento de jiu-jitsu em São Paulo e também é o idealizador do Budocast, que é um podcast aí muito bacana que tem nas plataformas como Spotify, Deezer, entre outras, e também tem um site muito legal. Esqueceu alguma coisa aí, Gustavão? Não, é isso aí mesmo. Tá bem Então, resumido. aí, então da última vez a gente estava batendo um papo sobre as artes marciais no Japão, e a gente chegou mais ou menos ali em meados da criação da Kodokan, que eu acho que é aí que fica interessante mesmo para a gente aqui no Brasil. Então eu queria Uhum. pedir aí que você passasse para a gente aí um pouquinho desse teu conhecimento e dessa sua experiência aí em relação a esse tema. Vamos começar por aí, com a Kodokan. Manda abraço aí, Gustavão. Começo pela criação da Kodokan mesmo? Isso, vamos lá, vamos por aí, pela criação da Kodokan, e aí a gente Bom, segue. então, Beleza? não pode ser. Então, a Kodokan ela foi criada por volta de 1882 por Jigoro Kano. Foi logo após ali ele se formar na Universidade Imperial de Tóquio, né? E ele começou ali a agregar alguns alunos para ele começar a dar aula de jiu-jitsu inicialmente, né? Começou no templo chamado Eishoji, é um templo que fica próximo ao Parque Ueno lá em Tóquio. Ainda tem como visitar o templo, mas o local onde eles treinavam ali o judô, o jiu-jitsu já não existe mais, né? Colocaram, hoje em dia tem um memorial, uma rocha escrito como se fosse um memorial, escrito em japonês lá. E inicialmente, o Jigoro Kano ele começa a ensinar muito a parte de luta em si do jiu-jitsu, né? Que é uma coisa que ele gostava. E ele ensinava a parte de kata, os estilos que ele tinha aprendido. Tem Shinshin-ryu e Kitoryu, né? Inclusive o mestre dele na época de Kitoryu ia na Kodokan ensinar os alunos dele e tal. Então, esses primeiros alunos de Jigoro Kano aprenderam ali essa parte de jiu-jitsu. Existem até certificados emitidos por Jigoro Kano, por exemplo, para Shiro Saigo de Kitoryu, né? E logo ele percebe que ele quer fazer algumas alterações, que tem algumas coisas importantes ali que ele quer mudar, não só na parte do treinamento para a luta, mas no treinamento de kata. Então é quando ele faz o que eu chamo de inverter a pirâmide, né? O primeiro kata da Kodokan é um kata de luta, que é o Randori no kata, o kata de primeiro kata, o Nage no kata, o kata de projeções, e o Katame no kata, o kata de luta de chão, né? Mas, Gustavo, É, deixa eu te interromper aqui. Eu acho que para trazer um pouquinho, é, quem foi o Jigoro Kano e por que ele criou o Kodokan? Eu acho que a gente podia dar essa. Porque muitas vezes aí o pessoal do jiu-jitsu mesmo acaba não entendendo por que a gente está entrando nessa linha. Mas eu acho que é interessante falar quem foi ele e por que ele criou o Kodokan propriamente dito. O que foi esse projeto dele? bom, o Jigoro Kano ele vem de uma família de produtores de saquê, na verdade, né? Uma família de comerciantes, de mercadores e produtores de saquê. E muito jovem, na época que ele nasceu, né? Ele nasceu ali nesse período de transição entre a época dos samurais e essa época de modernização do Japão. Então ele foi ali dentro dessa primeira introdução de um novo sistema educacional no Japão, né? A criação de universidades, esse tipo de coisa. Então ele foi ali criado para ser como se fosse
a nova elite pensante do Japão, vamos dizer assim. Ele tinha grandes professores, ele foi para a Universidade de Tóquio, e nesse período ele sentiu que o pessoal ficava fazendo bullying com ele, ficava ele tinha tendo atitudes, vamos dizer assim, beligerantes contra ele, né? E ele, se sentindo o cara mais fraco, ele queria saber como se defender. E aí ele começou a querer, ele descobriu que existia o jiu-jitsu, né? Um amigo do pai dele, falando sobre artes marciais e tal, na casa deles, falou, de jiu-jitsu, enfim, praticante de jiu-jitsu. Ele falou, pô, me ensina. O cara falou, não, isso aí é coisa do passado, isso aí ninguém pratica mais, isso é uma coisa esquecida. Ele pediu para o pai dele também falou que aquilo não valia a pena. Aí, por conta dele, ele começou a procurar alguém para dar aulas para ele. Só que nessa época era difícil encontrar um professor, né? Então, a maior parte dos professores de artes marciais, eles caíram no desemprego e tinham alguma dificuldade de conseguir se colocar numa nova posição, né? E muitas vezes os lutadores de jiu-jitsu eles estavam muito concentrados em lutas de entretenimento e polícia, então não existia tanta facilidade de encontrar um professor. E aí o que o Jigoro Kano sabia é que na época, né, os professores de jiu-jitsu eles também eram especialistas como se fossem quiropratas, né? Que hoje a gente chama de quiroprata, né? Eles tinham muita capacidade de colocar o osso no lugar e manipulação desse tipo, né? E na verdade muita gente não sabe, mas até hoje no Japão existe um tipo de terapia que se chama judoterapia, que vem dessa prática desses mestres antigos de jiu-jitsu. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a bater porta em porta nesse pessoal que era quiroprata, tal, que ele via alguém que estava consertando coisa e tal, consertando o corpo dos outros, vamos dizer assim. Batia de porta em porta e perguntava, você dá aula de jiu-jitsu? Eu falava, não. Aí tá bom, ele ia lá, andava e procurava outro cara. Até que uma hora isso deu resultado, ele achou um professor de Tenjin Noryu, e aí ele começou a praticar, ele começou a lutar e pegou gosto pela coisa, e ele foi percebendo que existia naquela época, né, uma grande, dentro dessa modificação de modernização do Japão, uma ideia de trazer tudo que era de fora, mas um pouco do esquecimento daquilo que era próprio dos japoneses. Então, o Jigoro Kano dizia que um dia, com o mundo globalizado, ele já olhava essa ideia de um mundo globalizado, ele falava, um dia vai ter um mundo globalizado e o Japão ele precisa contribuir também com sua própria cultura, né? Então, quando ele desenvolve o judô, ele fala, uma das coisas que o Japão pode contribuir é o judô, né? Essa era uma ideia dele. Legal. E aí ele começa a praticar, inicialmente Tenjin Noryu, que era o estilo, ali no final do período Edo, o estilo mais praticado, estilo muito voltado para a luta mesmo entre escolas. E, posteriormente, ele aprende Kitoryu. Quando ele se forma, ele começa a achar emprego como professor e tal, mas ele quer dar continuidade a esse trabalho dele com jiu-jitsu. E aí ele funda a Kodokan em 1882. Basicamente, resumindo assim, essa história de Jigoro Kano, né? E o que ele traz também é isso que eu estava falando, né? Ele olha para o jiu-jitsu como era praticado anteriormente, ele fala, a gente tem que fazer algumas modernizações, algumas modificações para ele ficar mais interessante e mais eficiente dentro da didática de ensino, né? Então ele olha a forma como era ensinado, ele toma como exemplo a própria experiência dele aprendendo jiu-jitsu, né, que o professor, o mestre dele não falava para ele basicamente como executava as técnicas. Eu jogava ele e perguntava, pô, me diz aí qual é o que eu tenho que fazer para conseguir fazer isso também. O cara falava, não, vai, uma hora você aprende, era meio assim, né? Então era basicamente assim, ensino de kata, né? Então ele foi pensando, não, mas tem que ter um outro jeito, tem que ter muito dessa coisa que a gente, poxa, que a gente tem hoje, né, de pegar o cara e falar, ó, pega aqui, faz assim, faz assado, e olhar aquele aluno que está com mais dificuldade, tentar dar uma atenção para ele e conseguir executar o movimento certo, e aí depois pensar nesse movimento não só na execução entre pessoas ali que estão fazendo posição, mas dentro da luta, pô, mas e na luta, como é que vai ser a diferença, e qual é o encadeamento, enfim, existe uma série de coisas aí que são importantes de aprender, e que até então os mestres, na verdade, eles ensinavam no modelo antigo do próprio sistema educacional japonês, que era um sistema muito por exemplo, né, quando ia aprender o kanji, né, pegava aqueles textos enormes e ficava falando várias e várias e várias vezes aquele texto até aquilo se tornar memorizado, né?
Então, o ensino de jiu-jitsu era muito assim, você ficava simplesmente praticando, e a didática, ela tinha muitos elementos, assim, que já não, naquela época já não funcionavam mais. E Sim. também exige aquele aspecto do mestre também querer ser muito superior aos alunos, né? Então, poxa, eu vendo o meu peixe sendo um cara imbatível. Eu não vou ensinar para todo mundo que chega aqui como me ganhar, né? Que é uma ideia diferente de hoje, por exemplo, um professor de jiu-jitsu hoje, ele fala, pô, eu quero que meu aluno ganhe o campeonato, eu vou ensinar o máximo para ele ir lá e ganhar, né? É. Então, a lógica é um pouco diferente, né? Mas Jigoro Kano queria fundar a Kodokan, inicialmente muito pequena, poucos alunos. Ele é muito inteligente e conseguia angariar uns caras muito bons ali já no início, né, que ficaram conhecidos como os quatro imperadores, vamos dizer assim, da Kodokan, né, Shiro Saigo, Yokoyama, Tomita, Yamashita, né, são os quatro primeiros grandes professores da Kodokan. Eram caras que foram apadrinhados, vamos dizer assim, por Jigoro Kano, recebiam ali casa, um teto, né, para morar e tal, só basicamente se dedicavam ao que ele chamou de judô e também a estudar com o próprio Jigoro Kano, né? E eventualmente eles se tornaram instrutores em várias instituições, muitas vezes instituições que o próprio Jigoro Kano às vezes era um diretor de uma escola, uma coisa, ia lá botar judô, trazia um deles para dar aula e tal. E aí, logo no início da formação da Kodokan, a Kodokan começa a se sobressair muito aos outros estilos em termos de luta em pé, e principalmente técnicas de Ashiwaza, né, que as técnicas de projeção utilizando as pernas, né? Até que a primeira Kodokan é fundada em 1882, existem uma série de mudanças de local, a Kodokan vai aumentando ao longo do tempo a partir do momento que vai crescendo, e a polícia de Tóquio, que era um dos locais que mais recrutava instrutores de jiu-jitsu, convida a Kodokan para fazer parte de um torneio, né, que iria decidir então quem é que ia fornecer os novos instrutores ali da polícia de Tóquio. A Kodokan vence, né, a maior parte dos combates, a grande maioria, e passa a fazer parte do corpo de instrutores da polícia o Yamashita, que era da Shitenno, e o Yokoyama também, né? E a partir daí a vida da Kodokan não fica muito fácil, porque todo mundo quer derrotar a Kodokan. Então, a partir daí, todos os estilos começam a se preparar para vencer, né? Então, como naquele momento a seleção de instrutores para a polícia e tal era basicamente através desses torneios que a polícia criava, né? Então, basicamente, quem conseguisse vencer levava, né, a posição ali de professor. E aí tem vários combates aí incríveis aí por esse período. O Yokoyama teve um combate de 55 minutos, né, com outro cara lá, e a Kodokan vai crescendo, e aí, relacionado ao nosso jiu-jitsu brasileiro, aparece Mitsui Maeda, né, na Kodokan. Mas é isso que eu ia falar, quando é que a Kodokan ela começou a exportar essas pessoas? Foi logo no início, foi mais para frente? Porque o Maeda vai para lá, ele já treinava antes de entrar na questão do Maeda, mas o Maeda já treinava, né? Mas antes do Maeda já saíram japoneses da Kodokan do Japão para outros lugares, ou não, ainda não? Como é que estava isso? Sim, antes do Maeda saíram outros japoneses da Kodokan e outros que não eram da Kodokan propriamente também, né? O que ocorre é que o método da Kodokan se tornou muito conhecido, né? Até algumas pessoas que geralmente não são ligadas à Kodokan, como o Yuki Otani, surpreendentemente viraram faixas pretas de judô antes de sair do Japão. Isso é uma coisa que tem num livro que um dos autores é o próprio Maeda, né? Ele fala que Yuki Otani pegou a faixa preta com o Yamashita antes de sair do Japão. Por exemplo, essa primeira trupe que chega na Inglaterra, né, tinha um outro cara chamado Yamamoto também, que tinha enfrentado a Kodokan várias vezes, e antes de ir para a Inglaterra ele vai até a Kodokan, isso também tem no livro do Maeda, e os mestres colocam o Maeda para pegar o cara, né? Então, agora vai enfrentar esse cara aí. O Maeda pensa, pô, esse cara é mega conhecido, eu aqui, só que o cara veio para a Kodokan, agora eu tenho que me virar. Então, assim, de certa maneira, a Kodokan ela se torna um centro muito rápido de propagação do jiu-jitsu, de certa maneira, né? Porque os mestres de jiu-jitsu acabaram se convencendo, não todos, claro, né?
mas alguns mestres começaram a gostar muito da visão de Kano de ter o treino de Hattori, o treino de luta de fato, em todo o treino, de uma maneira mais segura e que acabava de uma maneira muito mais rápida criando lutadores. E alguns estrangeiros, muitos estrangeiros que iam ao Japão, eventualmente conheciam a Kodokan e chamavam o que se treinava na Kodokan de Jiu-Jitsu, né? Então tem ali, por exemplo, o Lafcadio Hearn, ele conhece o Jigoro Kano, outros tantos aí que são conhecidos por criar manuais, outros tantos estrangeiros que criaram manuais posteriormente também. O Barton Wright, que leva alguns japoneses para a Inglaterra, também passou pela Kodokan, apesar de ter treinado um outro estilo, se não me engano, em Kobe, em Nagoya, não lembro agora. Então muita gente acabava passando porque Jigoro Kano, ele era um cara muito influente, né? E como eu falei, ele não era só o Jigoro Kano da Kodokan, ele também era diretor de escola, ele fez parte do Ministério da Educação, fez parte do Comitê Olímpico, era um cara que estava muito bem conectado, né? Ele era um cara ele se tornou uma pessoa importante, não só porque vinha de uma família que tinha um relativo status social, não como samurai, mas como enfim, mercadores, produtores, né, de saquê, como eu tinha falado. Inclusive o saquê da família Kano existe até hoje, né? Inclusive a linhagem acabou se partindo, então existem 2 linhas hoje de produção de saquê da família. Mas além disso, ele vem dessa primeira leva de japoneses que estudaram para se tornar grandes líderes, né? Com esse novo formato de pensamento dentro de universidades que estavam recém sendo criadas, né? Então imagina, não tinha isso, e de repente as primeiras pessoas que se formam ali, elas já são prontamente, prontamente eles galgam uma posição mais alta. Então quando vinha o estrangeiro, até pelo fato de Jigoro Kano falar inglês, imagina, era muito mais fácil a apresentação do que era o jiu-jitsu vir através de Jigoro Kano do que talvez um mestre que não sabia falar inglês. Então o cara ia lá, quem é que pode me explicar o que é isso? Leva para o Jigoro Kano, ele fala inglês, né? Era muito mais fácil. Então essa primeira leva, vamos dizer, de introdução do judô da Kodokan para fora, dentro do que era de fato os instrutores e professores da Kodokan, vem com o Yamashita, né, que quer fazer parte da Shitenoi, e ele vai para os Estados Unidos, onde ele ensina o presidente Roosevelt, inclusive, né? E além disso, né, como eu falei, tem outros instrutores que acabam indo para outros países, mas não necessariamente vêm desses professores da Kodokan. Muitas vezes eram, às vezes, praticantes, alguém que era levado por um entusiasta estrangeiro que achou interessante, que patrocinou esses caras, né? Mas desde 1900, até um pouco antes, já existe ali relatos até de visitas da própria Kodokan na Inglaterra e coisa assim. Entendi. E o Maeda, quando é que ele chega nessa história aí? Como é que ele vem parar no Brasil? Como é que foi esse caminho dele? O Maeda, ele vai para Tóquio, né, para estudar, né? Isso era muito comum, porque não existiam tantas instituições de ensino assim, né? Vamos dizer, das boas, né? Então alguém que queria... É como imagina alguém que quer fazer uma universidade específica, o cara tem que se mudar para um lugar para poder fazer aquela universidade e tal. Ele vai para Tóquio para estudar no que se tornou a Universidade Waseda, né? Que é bastante conhecida hoje. E o primeiro contato dele com o judô vem daí. Antes ele treinava sumô e tal, né? Mas ele começa a treinar judô nessa universidade e logo ele se inscreve na Kodokan, né? Tem algumas coisas bem interessantes, né? Quando eu estava em Tóquio, eu tive a oportunidade de ver a matrícula do Maeda na Kodokan, né? Eu tenho uma foto da matrícula dele lá entre os alunos, né? E é curioso porque quando você colocava o seu nome, você escrevia o seu nome, você botava um carimbo, né? E aí o Maeda, ele botou o sangue dele, né? Ele cortou o dele e colocou o sangue dele no nome dele. Até uma coisa que eu quero fazer um dia no Budocast, um vídeo no YouTube para mostrar essa matrícula dele lá. E aí o Maeda, ele entra para a Kodokan e logo ele cresce muito na Kodokan, né? Ele é um cara muito bom lutador, né? Então muita gente não sabe, mas antes de sair do Japão ele já era professor de judô. Ele ensinou na Daiichi Kotogakko, por exemplo, por 3 anos, antes de sair em direção aos Estados Unidos, que era uma escola preparatória que muitos dos alunos iam para a Universidade Imperial de Tóquio. E ele também dava aula em outras instituições militares e tal, forças de segurança e tal. Até que eventualmente ele é chamado para ir com o Tomita para os Estados Unidos, né? Assim como Yamashita
ele tinha ido antes, ali por volta de 1904, 1905, agora eu não lembro exatamente, ou 1904 ou 1905. Ele vai para os Estados Unidos para fazer um pouco essa divulgação de judô. E aí lá ele começa com o Tomita, né? A gente até fez um budocast já sobre o Tomita, contando a história dele e tal. Tomita fica até 1910 e retorna ao Japão. O Maeda acaba que não retorna. Ele chega nos Estados Unidos, eles começam a tentar a fazer essa divulgação do judô no início, bem judô mesmo, com os katas da Kodokan, assim, usando o termo judô, assim, tudo bem dentro do padrão da Kodokan. Eventualmente o Maeda ele começa a fazer luta de desafio, ele vai para outros países, vai para a Europa, na Inglaterra. Nos Estados Unidos ele já troca de nome, né? Porque o nome dele até lá era Hideo Maeda, aí ele troca para Mitsuyo Maeda. Aí ele adota um apelido de lutador de Yamato Maeda. Quando ele vai para a Europa, ele encontra essa galera da Budokai, que depois veio a fundar a Budokai, né? Então ele encontra ali o Yenichi, o Tani, toda essa galera. Eles começam a excursionar pela Europa, e aí o apelido dele de Kondikoma vem disso, né? Que ele chega numa cidade, tem um cara lá se dizendo grande lutador de jiu-jitsu e tal. Ele vai desafiar o cara, só que o cara sabe quem ele é, né? E aí, para tentar ludibriar o cara a lutar com ele, ele cria um outro nickname, ali, um outro apelido de Kondikoma ali, para tentar enganar o cara. Acaba que o cara foge lá da luta dele, enfim. E aí, nessas andanças dele, andando para tudo que é lado, todo lugar que ele vai, praticamente, ele vira líder de trupe, né? É impressionante, praticamente todo lugar que ele vai, ele forma um grupo em que ele é o líder. Então, a gente tem as fotos dele em Cuba, lá com Tokugoro Ito, que foi um cara também que ganhou muito nome nos Estados Unidos, Akitaru Ono, o Satake. Na Europa ele estava com o Yukio Tani, o Yenichi, toda essa galera, e ele era sempre o chefe da delegação, vamos dizer assim, né? Até chegar no Brasil, né? E aí ele chega ali no Brasil por volta de 1914, se não me engano, e ele faz excursão no país inteiro, né? Até eventualmente se fixar em Belém. Mas quando ele não chega sozinho. Isso é que geralmente as pessoas esquecem de falar, né? O Maeda ele não chega sozinho. Não é só o Maeda que chega. Então chega o Satake, o Yenichi chega com ele, que é um cara muito conhecido lá fora, né? Então, poxa, existem livros e livros de alunos do Yenichi, manuais de defesa pessoal e jiu-jitsu, publicados por alunos do Yenichi e pelo próprio Yenichi. E o Yenichi, poxa, veio para o Brasil, né? Junto com o Maeda, ficou um tempo dando aula aqui. O Satake também, que até 1906 participou de uma apresentação para abertura de de uma mudança da Kodokan de sede, né? Então, teve uma mudança de sede na Kodokan e o Satake ele era uma das pessoas fazendo a apresentação de luta ali. Então são caras assim que, além do Maeda, era um cara muito importante. Quantos que vieram? Quantos que estavam nessa trupe aqui no Brasil? Era o Maeda e mais dois, Maeda e mais três? Não, tinha o Maeda, o Okura, o Shimizu, o Raku, que era o Yenichi, o Satake, e eu acho que inicialmente era isso. Não lembro se o Tokugoro Ito veio também. Às vezes é difícil saber. Eles chegaram todos juntos ou eles se juntaram quando estava aqui? Você tem essa informação? Eles chegaram juntos. Eles chegaram juntos. Mas ainda não chegou sozinho. Eles chegaram juntos. Eu não lembro quantos que chegaram juntos, assim. Não lembro se quem foi, porque aí tem isso, né? Às vezes pode ter um chegado um pouco depois, um pouco antes, enfim. Mas logo que ele chega, eles já vão fazendo luta, apresentação. O Maeda no Rio de Janeiro dá aula, ele conta com o Mário Aleixo, que tinha sido aluno do Sada Miyako, dá umas aulas para ele, enfim, vai subindo, subindo, subindo. O Satake, no caso, né, eles vão no Amazonas, o Satake e o Yenichi ficam por lá, e o Maeda resolve ir para Belém, né? Então, na verdade, o que acontece é que eles meio que acabam se separando ali. No início, eles estavam andando muito para fazer lutas e tal, né? Eles ficaram fazendo lutas ainda um tempo. Na verdade, o Maeda até 1920 ele ainda estava lutando, né? Ele, 1920 ou 21, ele sai do Brasil para voltar a Cuba para lutar ainda, né? Então ele, mesmo chegando ali no Brasil, ele continuou lutando um tempo. Teve uma época ali que teve a gripe espanhola, então ficou tudo meio como a gente está hoje, o pessoal meio parado, sem poder fazer luta, sem poder abrir a academia, né? Isso, eles passaram por isso também lá naquela época. E aí é isso, basicamente, quando o Maeda chega, ele luta por um tempo, logo ele abre alguns lugares para dar aula, como, por exemplo, muita gente não fala, mas ele, quando abriu o Paysandu, né, que o clube Paysandu lá de Belém, logo praticamente na época de fundação do Paysandu, eles botaram o Maeda lá dando aula no Paysandu, né, 1916, se não me engano. Então ali ele começou a se fixar.
mas eventualmente quem se tornou instrutor junto com ele na academia dele foi o Jacinto Ferro, né? Virou, assim, na época, o aluno mais importante dele ali, para esse período ali inicial da academia do Maeda, né? O braço direito, né? Isso. O Jacinto, ele era o braço direito e era instrutor de fato, né? Principalmente quando o Maeda viajou para Cuba, não sei o que, ficava o Jacinto, né? E provavelmente ele era o instrutor mais fixo da academia, né? Assim como... Isso é uma grande questão aí que o pessoal fica falando muito, é que o Maeda, ele não tinha como ter tanta turma assim, ou formar tanta gente como se diz, formado pelo Maeda. Então, assim, obviamente, hoje em dia a gente tem instrutor, imagina naquela época, né? Então, assim, Sim. Aí, como instrutor, quem era aluno de fato do Maeda? Quem foi formado pelo Maeda? Você sabe? Olha, ali, nesse período inicial, tem alguns nomes ali, Guilherme de la Roque, tem alguns caras que ele nomeia o Maeda e fala, esses caras são meus alunos aqui e tal, né? O Donato, certamente, foi o Donato Pires dos Reis, que fundou a Academia do Rio de Janeiro em 1930, né, junto com o Carlos e com o Jorge. Com certeza, também, o Carlos, né, também foi, mas ainda muito jovens, ainda ali naquela época, né? Porque, assim, aquela coisa, o Jacinto, ele era um instrutor, mas, por exemplo, existe uma luta do Donato com o Oscar Grace, né, que aí é difícil dizer se era o Oswaldo ou se era o Carlos, né, o nome ali está errado, mas, de qualquer maneira, o árbitro da luta era o Maeda, né, então eles chegaram a conhecer o Maeda, né. Talvez o Maeda não era o aluno, não era o professor daquele de todo dia da aula, né, talvez não fosse. Mas é até um pouco difícil de dizer, porque eu, pelo menos, não tenho um cronograma das aulas dele. Mas talvez alguém tenha, né? Pode ser que alguém tenha, saber quantas aulas ele dava, quantas o Jacinto dava. Mas, de fato, como o Maeda, ele tinha, além dessa coisa de aulas de jiu-jitsu, ele também trabalhou muito na imigração japonesa na região, né? Ele foi um cara muito importante para a imigração japonesa arranjar emprego para os japoneses, adquirir terras em território brasileiro e tal. Ele fez muitas dessas coisas. Então, até principalmente mais para o final da vida dele, é mais difícil, né, de alguém ter tido aulas com ele ali. Mas agora, nessa época que ele está chegando, é mais provável ali, 14, até 1920, ele era um cara também que era muito querido, parecia na comunidade, eles fizeram competição como é que é, de torta, sei lá, um negócio para botar ele lá. Tem um monte de causa assim, né, do Maeda ali. E o Satak também, por exemplo, se tornou um cara muito influente na região dele, né? Se não me engano, ele introduziu o beisebol lá, ou se não introduziu, fez parte ali dessa galera do início do beisebol ali no Amazonas, né? Tinha ligação com escoteiros, um monte de coisa, né? Essa galera se tornou relativamente importante na região onde eles ficaram, né? E além disso, o Maeda, como ele era de fato um cara muito importante em termos de jiu-jitsu, judô no caso, então todo mundo queria se ligar a ele. Então essa eu acho que é a maior dificuldade, né? Então quando alguém dizia que era aluno do Maeda, geralmente dá para a gente desconfiar se não houver ali pelo menos uma linha do tempo que faça sentido, né? Porque como todo mundo queria ser aluno do cara, ele era o grande nome do jiu-jitsu no Brasil naquela época. Ele chegou a ser instrutor das Forças Armadas Brasileiras em algum momento ou não? Ele deu aula, se não me engano, ele deu aula para a Marinha lá no Pará, inclusive Takeo Yano deu aulas com ele lá no Pará também. Né? Quando o Takeo Yano chega no Brasil, ele dá aula junto com o Maeda. O Maeda deu aula para muita gente, né? Guarda Civil, coisa assim. Como eu digo, assim, entre o Sadamiako e o Maeda é difícil dizer se teve algum japonês que chegou e teve um impacto tão grande quanto a trupe do Maeda ali, né? Em 1914. Então a gente sabe do Sadamiako, né, que ensinou muita gente ali, guarda civil também, o Mário Aleixo foi aluno do Sadamiako. Mas aí depois do Sadamiako, quando ele para de dar aulas e tal, e vai ter o jornal dele, a trupe do Maeda é quem causa mais impacto, né? E esse impacto acaba gerando essa coisa de desafio, de dar aulas. Como eu falei, existem lugares que o Maeda dá aula que às vezes nem são comentados, né?
como o Paysandu, por exemplo, eu vejo muito pouca gente falando do Paysandu, que eu acho, poxa, se eu fosse torcedor do Paysandu e lutasse jiu-jitsu, eu ia achar sensacional. É, não, essa é uma informação que eu não tinha, cara. Bem interessante mesmo. Vou procurar um torcedor do Paysandu. Que é difícil achar aqui. Mas, cara, e essa transição, quando é que teve a primeira turma de jiu-jitsu onde era um brasileiro que era responsável, não um japonês? Onde é que teve isso? Você sabe trazer essa linha do tempo? Quem foram os responsáveis? Bom, em termos civis, assim, porque o jiu-jitsu no Brasil ele começa por livros, né? Já existia um grande interesse da Marinha, né, de trazer o jiu-jitsu para o Brasil. Eventualmente eles resgatam lá o Sadamiaco com o Benjamin Constant, que foi um navio que deu a ideia do navio era dar a volta ao mundo, resgata esse cara do mar, e acabou que esse cara era um faixa preta de judô que vem ao Brasil, né? Contratam ele, já existia uma vontade, contratam ele já vem dando aulas no navio, e chega no Brasil ele ensina uma série de pessoas. Dessas que quem chama muita atenção é o Mário Aleixo, de fato, né? O Mário Aleixo aprende com o Sadamiaco, se não me engano, foi na Guarda Civil. E ele começa a desenvolver ali diversos métodos. Ele sabia outros métodos de luta. Tanto é que, curiosamente, né, Ele era capoeirista também, não era, o Mário Aleixo? Também, ele sabia várias coisas, né? Ele era como se fosse o Barton Wright brasileiro, assim, né? E ele já monta, se não me engano, ele monta já uma academia de jiu-jitsu para civis, vamos dizer assim, né? Que era uma academia de, lembra, educação física e jiu-jitsu, alguma coisa assim. E aí depois vem alguns japoneses que tentam também fazer isso. Então tem, por exemplo, o Saigo, Takagi Saigo, se não me engano, ele tenta fazer em São Paulo, no WCR. Outras pessoas vão tentando, mas a coisa não vai vingando muito, assim, né? Até chegar tirando ali o Maeda, esse pessoal da trupe mesmo e tal, lá no norte, até chegar ali o Geomori com os desafios dele ali em 1928 por aí, é aí que realmente em São Paulo, Rio de Janeiro, a coisa começa a andar mesmo, assim, a se popularizar muito entre a população local e tal. A coisa estava um pouco adormecida, o Geomori ele chega desafiando todo mundo e sai ganhando as lutas, né? Contra gente de todo tipo de arte marcial e tal. E dá uma revivida disso em São Paulo, ele abre lá uma academia de frontão do Brás, mas a coisa também vai não dando tão certo, eu acho, quanto ele gostaria, ele acaba indo para o Rio de Janeiro. Né? Ele faz 2 lutas com o Carlos Grace, inclusive nessa época, né, em que eles empatam. E aí, em 1930, o Carlos abre a academia com o Donato. Existem alguns relatos de que o Carlos pode ter tido academia antes. O Carlos antes tinha dado aula na Polícia Especial de Minas Gerais. Ele comenta lá que tinha tido um grupo de alunos e tal, mas fica muito assim difícil de localizar, eu acho, exatamente uma academia específica, que às vezes alguém lá na frente, o Donato também, quando abriu a academia em 1930, ele também falou, lá em 1923 eu tinha um grupo, dava uma aula, mas isso acaba que são relatos que vieram depois, né? Claro, praticamente na mesma época, né? Então provavelmente existia. Mas eu digo assim, é provável que tiveram várias academias aí pequenas que acabaram não dando muito certo, que a gente não tem muita notícia. Né? Essa do Takagi Saigo ela é interessante porque ela é muito citada, inclusive, se não me engano, no site da Confederação Brasileira de Judô, eles falam do Takagi Saigo, não lembro agora. Tem alguns lugares que eles falam dele, mas também é uma academia que realmente não vinga, assim. E, de fato, quando os japoneses fundam a primeira federação de judô, que na verdade é uma federação de judô e kendo no Brasil, isso é um diagnóstico que eles fazem. Olha, a gente está tentando fazer a coisa andar, dando aula e tal, e não está pegando, as pessoas não estão querendo. Era muito, muito mais voltado, geralmente, para forças de segurança, né? Isso era bem comum, né? Tanto é que ali, logo no início da década de 30, o Carlos e o Takeriano, eles meio que disputam a posição para dar aula na Marinha. Então, o seguro para quem era naquela época da aula de jiu-jitsu era realmente dentro da Marinha, dentro de uma polícia, uma coisa assim. E aí, eu acho que depois dessa época do Maeda, o que vem a vingar mesmo de academia, e vem a academia, o que vem a ser a Academia Gracie da Marquês de Abrantes, que é a academia fundada pelo Donato em 1930, né? E algumas outras academias que vão surgindo já nessa época. Né, seja em São Paulo, às vezes com alguns japoneses, ou
no Rio de Janeiro também, Takeo Yano, Joe Mori, ou até às vezes alguns brasileiros que vão se envolvendo com o assunto, né? O Azevedo Maia, alguns outros caras que vão surgindo também, além dos Gracie, né? Geralmente se fala muito dos Gracie, mas existiam muitas outras pessoas nesse meio, nessa época. Né? Mas a gente pode falar que o que era ensinado nessa época, e aqui no Brasil, propriamente dito, não era um judô barra jiu-jitsu Kodokan puro, porque o pessoal veio trazendo um monte de influência de um outro lugar aí, como o próprio wrestling ou outras coisas de outros lugares, que foram aprendidos pelos mestres de jiu-jitsu justamente para poder lutar esses desafios. Ou estou enganado, essas escolas que vieram para cá, elas seguiam a mesma metodologia e a forma de ensinar e luta da Kodokan? Não, de fato existe uma série de aprendizados que eles vão tendo ao longo do caminho, mas são aprendizados muito necessários para o ensino desse, vamos chamar, judô do Ocidente dessa época, né? Se a gente for ver, se a gente for comparar essa época com hoje em dia, a quantidade de manual de defesa pessoal de judô e jiu-jitsu nessa época nem se compara ao que é produzido hoje em dia. Hoje em dia, nosso jiu-jitsu é muito mais voltado para jiu-jitsu esportivo, né? Então, hoje você vai ver uma videoaula na internet, um livro, comprar um livro de jiu-jitsu, livro sobre guarda-X, livro sobre não sei o quê, é muito voltado para o esportivo. Mas nessa época, o grande lance era do jiu-jitsu e do judô no Ocidente, era a defesa pessoal, era luta para polícia, enfim. Então, sim, o próprio Maeda, nesses livros que ele lançou ali em 1912 e tal, que ele, na verdade, ele era um correspondente, né? Então ele tinha um cara que escrevia o livro no Japão, mas o Maeda enviava as cartas do que estava acontecendo, o cara reproduzia em livro. Né? Ele mesmo fala que ele não gostava muito de luta de chão, por exemplo, quando ele saiu do Japão. Fala, no Japão eu achava a luta de chão muito chata, só que aí eu cheguei no Ocidente, e aí as regras que eu lutava no Ocidente não eram as regras da Kodokan. Eu tinha que lutar as outras regras. E aí eu tive que aprender cat, greco-romana. Eles iam ter que se adaptar. E eu costumo dizer o seguinte, quando o cara era contratado para dar uma aula, ele tinha que dar aula que o cliente dele queria ter. Né? Então o cara ia dar aula para Marinha, ele tinha que ensinar o que o pessoal da Marinha queria. E, por exemplo, né, vamos supor, uma defesa de um ataque de katana, que tem, por exemplo, no Kime no Kata do judô, né? Aquilo ali não faria muito sentido ter numa aula de defesa pessoal no Brasil, né? Então existia ali uma certa adaptação, talvez, isso aí é uma hipótese que eu tenho, o Maeda tenha pegado muita influência disso na passagem dele em Londres, né? Ele vê lá que o que os caras estão criando lá está dando certo, né? Porque quando ele tenta ensinar o judô nos Estados Unidos, parece que ele, como professor, ele não consegue criar uma coisa tão grande. Como, por exemplo, o Seattle Dojo, lá que o Tokoro Ito vai dar aulas e tal, mas o Maeda, ele parece que está ali meio, como professor, está meio patinando e tal, ele ganha mais como lutador, e aí talvez ali em Londres ele tenha falado, poxa, esse pessoal teve uma sacada interessante, então adapta um pouco isso, as técnicas são muitas as mesmas, né, da defesa pessoal, se pegar os manuais antigos de judô, mas tudo muito voltado para circunstâncias mais ocidentais, né, a gente vê eles usando como se fosse terno e tal, tem muitos esses vídeos de jiu-jitsu antigo, né, os japoneses de terno, fazendo as técnicas e tal, e no Brasil não foi diferente, então quando eles chegam, né, é como eu falo, né, o Ienishi que chega junto também dá aulas e tal, se a gente pega os manuais antigos do Ienishi, a gente pode ter uma ideia do que era ensinado. E agora, existe a parte de luta em si, de jiu-jitsu, vamos dizer, né, a parte de luta de judô, que aí tem muita influência da Kodokan, né? Essa coisa que eu falei da própria metodologia de ensino, né? Essa parte isso, a questão do treino para luta de competição, vamos dizer assim, né? E se a gente for pegar essa época do jiu-jitsu ali no início, o jiu-jitsu era dividido basicamente no quê? Se a gente colocar umas três coisas, a gente tinha a luta de jiu-jitsu, então o cara de jiu-jitsu ele tinha que saber lutar contra um outro cara de jiu-jitsu, né, vamos dizer. Ele tinha que saber lutar contra cara de outro estilo, então ele tinha que ter outras ferramentas para lidar com esse cara que não vai estar com a indumentária do jiu-jitsu, o cara vai vir com uma outra estratégia. E existia a parte de defesa pessoal clássica, daquelas técnicas que você não ia usar numa situação de ringue, uma defesa de uma facada, uma defesa de uma pistola,
e assim por diante, ou você ter que levar o cara de um lado para o outro, com situações de domínio e tal, que não era para luta de competição de ringue ou de jiu-jitsu, que era um outro elemento, né? Então você tinha esses três elementos aí que acabava que o cara, quem era professor, quem praticava jiu-jitsu, tinha que estar meio que adestrado, vamos dizer assim, nesses três elementos, né? Que faz muito parte ali do início do jiu-jitsu ali na década de 30. Era esse ponto que eu queria chegar também. Já vimos que o jiu-jitsu e o judô eram a mesma coisa até pouco tempo atrás, 60, 70 anos atrás. Como é que teve essa separação? Onde aconteceu essa ruptura? E por que aconteceu essa ruptura? Essa separação de judô e jiu-jitsu? E aí é o desenvolvimento do tal do jiu-jitsu brasileiro. Essa ruptura, dentro do meu ponto de vista, ela se dá em diferentes frontes. E cada fronte que a gente for lidar vai ser numa época diferente, né? De fato, a separação ela se dá de forma organizacional, estrutural, na formação de federações. Então, a federação, porque inicialmente todo mundo era ligado à federação de pugilismo, né? Quando o judô passa a ter sua própria federação e o jiu-jitsu passa a ter sua própria federação, é um momento em que não há mais volta, não há mais como alguém que era de uma federação simplesmente pular para outra assim, como se fosse a mesma coisa. Dentro do processo de evolução dentro do Brasil, a gente tem diversos momentos aí que podem ser discutidos, né? Seja o momento em que começa ser mais focado em luta de chão, por questões de regulamento de competição, e o outro mais na luta em pé. A gente pode falar do momento em que no judô começa a se introduzir de fato as formas de kata da Kodokan, por exemplo. Isso é um momento muito importante. Às vezes as pessoas não se dão conta porque acham que todos os japoneses que chegaram ao Brasil, que eram do judô, eles sabiam todo o currículo da Kodokan. Isso não é verdade. Então, por um bom tempo no Brasil, existia muita gente que não sabia o currículo da Kodokan, sabia somente a parte de luta, né? Então, a Kodokan enviou pessoas para o Brasil para ensinar o currículo completo de kata da Kodokan, por exemplo. Então, esse é um outro momento que vem em uma outra época. Mas o que eu acho interessante, na verdade, dessa história toda, é que em alguns momentos poderia ter se tornado a mesma coisa. Eu acho que isso é o que é interessante. Porque, por exemplo, na vinda do Kotani em 1939, o Hélio Gracie ele encontra com o Kotani, ele treina com o Kotani, ele acha maravilhosa a técnica dos japoneses, ele se registra na Jukendo, na Federação de Judô dos Japoneses, em São Paulo, né? Então, o Hélio Gracie ele era oficialmente um segundo dan de judô ali em 1939. Isso que eu ia falar, ele chegou a ser graduado, então, em judô, propriamente dito, pela... Sim, sim. Existem manuais de judô da década de 50 em que o Jorge Gracie está lá escrito que ele é terceiro dan não oficial. As graduações não oficiais eram aquelas que não vinham de uma organização, né? Não vinham da Kodokan, não vinham da Tokai, não vinham de nenhum lugar assim. Vinham que alguém, um individual, graduou aquele cara. Mas manuais de judô, se pegar eu tenho vários manuais de judô aqui em casa de 1950 que tem alguma referência a algum Gracie. Quem traduziu era um aluno do Jorge Gracie, o outro, o prefácio é do filho do Oswaldo Gracie, enfim. Entende? Então, a coisa era muito... Era diferente, era separado, mas era junto ao mesmo tempo, né? E o Hélio Gracie, no caso, ele se registra oficialmente, porque a Jukendo, naquela época, era quem, de fato, tinha a atribuição de otorgar graduações, apesar de que o primeiro brasileiro a se graduar pela Jukendo foi depois do Hélio, que já foi em 1940, que foi o Durval de Castro, que era de um grupo aqui da Universidade de São Paulo, que frequentava lá a prática de judô da comunidade japonesa. Mas de brasileiros, talvez o Hélio Gracie tenha sido o primeiro, não a fazer exame para pegar faixa, mas o primeiro registrado brasileiro, segundo Danda, oficialmente, por uma organização japonesa. Muito provavelmente tenha sido ele. E aí é que fica a questão, porque em jornais, o que eu sempre gosto de falar isso, em jornais japoneses, da comunidade japonesa no Brasil, o
porque eles tratam as coisas como judô. E nos jornais brasileiros eles tratam como jiu-jitsu. Existem jornais da comunidade japonesa que as primeiras páginas são em japonês. E eles deixam 2 páginas, as últimas, para reproduzir algumas matérias em japonês e em português, né? Mesmo nesses jornais, às vezes, no mesmo jornal, na parte em português está escrito jiu-jitsu e na parte em japonês está escrito judô. Então, para ver como a coisa era muito... como é que se diz? Muito misturada e muito difícil de separar, né? Então, assim, na década de 30, por exemplo, quem é que faz esse quase que intercâmbio entre o grupo do judô de São Paulo e o jiu-jitsu do Rio de Janeiro, vamos dizer assim? São os irmãos Ono, porque eles lutavam nas competições da Juquendô e eles lutaram contra o Hélio, lutaram contra o Jorge, né? E então você praticamente é como se você tivesse um judô do Rio de Janeiro e um judô... Ih, caiu. Eu acho que caiu. Caiu aí, meu filho? Parece sim. Não foi o tempo que acabou, não. Então, parece um reloginho aqui em cima. Tem que acelerar, mas manda aí, cara. Você estava falando lá dos irmãos Ono. Não, então, o que eu estava dizendo basicamente é o seguinte, é como se houvesse um judô praticado no Rio de Janeiro e um judô praticado em São Paulo pela comunidade japonesa, que eram coisas diferentes. Então, na comunidade japonesa, nas competições da federação, a regra era japonesa. Mas no Rio de Janeiro e nas competições de ringue, pela Federação de Pugilismo, basicamente, não necessariamente Rio de Janeiro, mas pela Federação de Pugilismo, o que a gente tinha eram essas regras que foram trazidas pelo Maeda, pelo Omori, que eram utilizadas pelos irmãos Gracie e assim por diante. Então, era como se fossem 2 judôs diferentes. Curiosamente, pela colônia japonesa, às vezes eles tratavam como judô profissional. Só é o judô profissional. Os caras lutam judô por dinheiro, vamos dizer, né? Judô de ringue. Talvez hoje a gente pudesse entender dessa maneira. E aí, eventualmente, ali, a partir da década de 50, aí a coisa realmente se separa 100%. A gente tem algumas pessoas ali que, por exemplo, Augusto Cordeiro, né? Ele fundou a Federação Carioca de Judô, mas ali no início dos anos 50 ele era do jiu-jitsu do Ogawa, né? Apesar dele ter pegado a faixa preta, se não me engano, com o Takeo Yano, né? Então ele vira a 8ª filial do Ogawa, a filial do Rio de Janeiro, né? E ali no início da década de 50 ele ainda se diz do jiu-jitsu, né? Eventualmente ele vai, não sei se dando conta de que era judô, ou não sei, mas ele vai, como ele tem por trás dele ali uma associação japonesa que quer que as coisas sejam feitas mais do jeito que era utilizado pela comunidade japonesa em São Paulo, então acaba que ele acaba batendo muito de frente com a forma de jiu-jitsu que os irmãos Gracie praticavam. Entendi. E aí acaba que essas divergências aí vão criando essa separação que vai se dando de pouco em pouco, até que eventualmente, que é o que eu falo, né? São pequenas divergências que vão se acumulando e se acumulando ao longo do tempo, até que uma arte, vamos dizer assim, cria sua federação e a outra cria sua outra federação. E aí, até se a gente olhar o manual da Federação de Jiu-Jitsu dos anos 60, de 1967, a gente vê que não ia ter mais como se voltar, porque o que eles falam do judô ali, né, que é só que o jiu-jitsu é complexo, o judô não é nada, que não sei o quê, então... Se isso acontece com a arte, com a arte marcial, que é igual, que é o jiu-jitsu brasileiro, a gente tem a CBJJ, CBJJD, CBJJI, tu imagina com coisas que querem tratar com regras diferentes, como formas de ensino diferentes.
Então, é um caminho realmente que tem que ser seguido. Mas então, fala um pouquinho mais da questão do Cordeiro. Parece que ele era uma academia rival do Gracie. Como é que era esse tratamento? Os dois estavam no Rio de Janeiro, um era no Rio e São Paulo? Como é que era isso? Não, então, os dois estavam no Rio de Janeiro. O que acontece é que os Gracie vão ficando meio sem rivais ali, né? Na verdade, ali no final da década de 30, o Hélio Gracie ele se aposenta, né? Na verdade, as razões pelas quais eles viram rivais é um pouco diferente, eu diria, porque não é exatamente simplesmente pela falta de rivais ou coisa do tipo. Na verdade, o que acontece é que, com a aposentadoria do Hélio Gracie e com essa coisa do Jorge ficar se mudando para tudo que é lado, né? Então, a família Gracie no Rio de Janeiro vai sumindo um pouco das manchetes de jornais. O Hélio ele não luta mais como profissional, o Jorge vai reduzindo o número de lutas que ele faz. Ao mesmo tempo, na década de 40 e principalmente na década de 30, o judô da comunidade japonesa de São Paulo vai se tornando uma opção para quem era um amador, né? Porque a gente vê muito no jiu-jitsu, o cara que é lutador de ringue. Então os Gracie formavam um cara para lutar contra o capoeira, para lutar contra o outro, não sei, fazer a luta de ringue, né? Mas e o cara que ele queria praticar como amador? Eu sou médico e eu quero treinar. Existe alguma competição para eu ir? Essa era a dúvida, né? Então o judô começa a preencher esse espaço e acaba começando a se popularizar muito entre as pessoas que não queriam lutar no ringue nem nada desse tipo. Ainda que no jiu-jitsu não fosse obrigado, né? Mas o pessoal gostava de fazer essa competição e tal. Então, meio que quase como um efeito reverso, o jiu-jitsu se sente um pouco na necessidade, vamos dizer assim, o grupo do jiu-jitsu se sente um pouco na necessidade de fazer isso também. Então, ali nos anos 50, início dos anos 50, tem o primeiro ali campeonato de jiu-jitsu amador, entre aspas, do Rio de Janeiro. E aí existem algumas academias ali que fazem parte desse desafio, que é a Academia Gracie, a Academia Cordeiro, Azevedo Maia, Academia Fada e natação, companhia de natação, alguma coisa assim. Tem algumas ali, mas são poucas, né? Basicamente essas que eu falei. E a ideia era um pouco essa, fazer um torneio mais amador, entre aspas, né? Um torneio para aquelas pessoas que não ganham a vida do jiu-jitsu alunos e tal. Uhum. Não é 100% assim ainda. Né? Não é 100% assim ainda. O próprio Oswaldo Fada, ele no torneio ele era um professor. Então ainda é uma transição, vamos dizer assim, entre as puras lutas de ringue e as competições amadoras no formato que o judô estava começando a fazer. Só que o que acontece? O Augusto Cordeiro, como ele tinha se ligado ao Ogawa, ele vinha muito já dessa experiência que os japoneses estavam tendo em São Paulo, né? E, inclusive nas academias que estavam montando e tal, na década de 40. E, então ele advogava muito por essa coisa do amador. E quando chega na competição, não lembro se foi nessa, mas enfim, essa ela teve 4 rodadas, se não me engano, né? Não foi uma rodada só. Geralmente as pessoas falam só da primeira rodada de lutas, né? Mas teve uma série de rodadas. O Augusto Cordeiro ele começa a reclamar que o Hélio Gracie está trocando os lutadores. Ele fala assim, não, fulano ficou doente, vou botar outro lugar. Só que o outro cara que ele botava no lugar era um profissional da Academia Gracie. Ele fala, o que a gente combinou lá não está muito sendo executado. Ele está trazendo pessoas, ele está vendo que os alunos dele que ele botou não vão ganhar, e agora ele está botando os caras que ele acha que vão ganhar da competição. E aí o Augusto Cordeiro fala, mas eles não são amadores em essência do que é o amador da época, né? Amador basicamente era quem não recebia dinheiro com aquilo, né? Uhum. E aí ele cita o exemplo do Emetério. Ele fala, Emetério participou, o Emetério ele é professor de jiu-jitsu no Ceará, sei lá. Então, como é que ele está aqui, né? Ele não é amador, né? Então era gente ali da Academia Gracie e às vezes que ganhava vida como lutador, né? Então fazer essa mistura que aí é o que eu falo, né? É o período de uma certa transição ali, né? Então o jiu-jitsu ainda estava passando dessa coisa do ringue para ir para essa coisa dos torneios amadores, competições como a gente tem hoje em dia. Né? Qualquer pessoa que treina na academia de jiu-jitsu se inscreve lá e aí tem as chaves, enfim, né? Bem dentro desse modelo que a gente tem hoje. O que acontece? Eventualmente o Augusto Cordeiro ele vai se ligando ao judô. Né? Em 55 ele já vira presidente da Federação Pan-Americana de Judô
né? E ainda naquela época ele ainda fala muito que ele é da Budokan, que é rival da Kodokan, ele faz uma certa confusão ali, né? Porque hoje dá para entender bem, na verdade a Budokan ela era da Butokai, né? Ela fazia parte da Butokai. Existe há pouco tempo atrás até, quem disponibilizou isso eu não sabia, fiquei sabendo depois, surgiu um certificado na internet de uma das filiais do Ogawa, né? De uma Budokan, e que tinha em japonês todas as filiações do Ogawa no Japão, né, que é a Butokai, ele era quinto dan de judô pela Butokai. Quem disponibilizou isso foi até o Gustavo Spranzetti, que participou comigo no Budocast lá, às vezes, e eu acabei descobrindo isso depois. Mas então ele ainda estava muito nessa coisa do foco da rivalidade Budokan e Kodokan, só que o que acontece? Com o fim da guerra, a Butokai ela é fechada, só existe a Kodokan. Então todos os japoneses de judô eles vão eventualmente indo para a Kodokan, eles não tem que escolha. Né, os irmãos Ono, há um tempo, eles ainda ficam para fazer esses certificados japoneses e tal, eles ainda conversam lá com o Kanemitsu, né, o professor deles do Japão, para fazer uns certificados para os alunos do Brasil. Uma coisa até bastante interessante, que é até legal alguém até dar uma estudada nisso. Mas eles, eventualmente, todos eles vão indo para Kodokan e o Augusto Cordeiro não é diferente, né? Ele, principalmente quando começa a chegar próximo ao Campeonato Mundial de Judô, o primeiro Campeonato Mundial de Judô, que era uma coisa que chama muita atenção, o Brasil queria participar. Então, quem queria participar, teria a academia que quisesse participar ia ter que ser do judô, ia ter que estar dentro daquela formalização. Né? A federação de pugilismo começa a querer se adequar ao judô também, começa a estruturar ali questão de faixa e tudo, porque a Kodokan não aceita a Federação de Pugilismo do Brasil como uma federação oficial. Eles falam, não, o judô tem que ter a sua federação. E a Federação de Pugilismo fala, não, a gente que cuida do judô no Brasil. Tudo. E aí a Kodokan pede para o cônsul do Japão no Brasil para escolher os lutadores. Aí a Federação de Pugilismo fala, como assim o cônsul que vai escolher os lutadores? A gente que vai escolher. E o Augusto Cordeiro era da Federação de Pugilismo, então começa a criar todo um problema ali. Eventualmente o Augusto Cordeiro ele vai ao Japão, treina na Kodokan, então quando ele volta do Japão, aí ele já está judô 100%, aí já não é mais jiu-jitsu. E, de fato, todas as brigas que ele teve lá no início com os Gracie, até inclusive em questão de regra, querendo usar as regras do Japão e não aquelas outras, né, era um caminho natural para ele fazer isso. Né? Ele já estava muito mais próximo do judô ali naquele momento do que era o jiu-jitsu do Brasil, que era outra regra, outra realidade, era uma outra coisa já, né? Já não tinha mais tanto a ver com o judô do Japão. Gustavão, a gente vai ter que encerrar, está acabando, a gente tem mais uns 40 segundos, 45 segundos. Queria agradecer aí de novo a sua disponibilidade e falar que eu vou falar com você de novo, porque tem muita coisa para eu estudar de você ainda. Me amarro nessas conversas, me amarro nesse lado aí das artes marciais. E eu gostaria muito de passar para os outros. Então, obrigado aí por compartilhar com a galera. E também aí, pessoal, eu queria convidar vocês para conhecer o trabalho do Gustavo lá no Budocast. Tem muito legal. Eu parei de escutar notícias, Jovem Pan, Transamérica, agora só põe lá no meu... eu vou dirigir, eu fico escutando a voz do Gustavo lá contando as historinhas. Muito bom, Gustavo. Obrigado aí, cara. Valeu mesmo aí, cara. Irmãozão. Valeu. Tamo junto, qualquer coisa, a gente vai se falando aí, tá bom? Valeu. Obrigado, cara. Um abraço. Obrigado.